Você conhece Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo? Você conhece o Tiago que escreveu uma carta às 12 tribos que se encontram na dispersão? Você sabe quem é o Tiago que escreveu a carta que você tem na sua Bíblia? Isto e muito mais neste e nos próximos vídeos. Vamos falar sobre a carta de Tiago às igrejas da dispersão. Quero convidar você para ler a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versos 1 a 4. A palavra diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós vamos falar sobre Tiago a partir de agora. Assista este e os outros vídeos. Não perca nenhum. E para você não perder nenhum, o jeito é muito simples. Primeiro, se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora mesmo. É só clicar aqui embaixo. Segunda coisa que você pode fazer é ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que nós publicarmos um vídeo, você vai ser informado. Terceiro, você pode nos ajudar a que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo divulgando o nosso canal nos seus meios de comunicação, grupos de WhatsApp. E quarto, você pode colocar as suas dúvidas ou as suas sugestões aqui na área de comentários, bem embaixo. Fique à vontade. Desejar o meu abraço e a minha gratidão do coração do pastor. No capítulo 1, verso 1 da sua carta, Tiago diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Normalmente, quando nós estudamos um texto bíblico, nós nos perguntamos quem é o seu autor. E no caso da carta de Tiago, esta é uma questão que intrigou a igreja desde o século II, quando estava havendo um processo de reconhecimento do cânon bíblico, quando a igreja estava buscando reconhecer quais eram os livros inspirados e os que não eram inspirados. O herege gnóstico, por exemplo, chamado Marcião de Sinope, ele simplesmente rejeitou a carta como inspirada, e até Martinho Lutero não a aceitava, chamando-a pejorativamente de carta de palha. Possivelmente ele achava que o escritor seria uma pessoa que usou o nome de Tiago para ganhar credibilidade. Orígenes e Clemente, pais da igreja da época bem primitiva na cidade de Alexandria, eles não a aceitaram porque achavam que ela contradizia a doutrina paulina da justificação pela fé somente, quando, na verdade, ela não trata basicamente da doutrina da justificação, mas da santificação dos justificados, ou como eles vivem e devem viver. Mas a igreja, ao longo do tempo, analisando o conteúdo e crendo ter elementos para definir a sua autoria, a recebeu, e ela tem abençoado a vida de muitos cristãos ao longo desses 2 últimos milênios. Houve, inicialmente, quem pensasse que ela tivesse sido escrita por Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, mas o problema é que Tiago morreu precocemente nas mãos de Herodes, e isto parece ir contra esta possibilidade. Está registrado em Atos, capítulo 12, verso 1. Entre os apóstolos havia outro Tiago, filho de Alfeu. Em Mateus 10, 3, Marcos 15, 40, fala-nos sobre ele. Mas ele aparece tão pouco, mas tão pouco nos relatos do Novo Testamento, que seria natural, por exemplo, que ele se apresentasse um pouco melhor para que os seus leitores o conhecessem mais. A igreja primitiva aceitou a carta porque ela conhecia muito bem o seu autor. Conhecia a sua ligação familiar com Jesus. Isso também pode ter sido um fator auxiliar. E provavelmente por isso, por ser bem conhecido, Tiago dispensou uma apresentação mais elaborada para os seus irmãos judeus. Lembremos que ele escreveu às 12 tribos que se encontram na dispersão, isto é, escreveu para a comunidade judaica, da qual, com certeza, ele também se fazia parte. Então, podemos definir que o autor da carta é Tiago, irmão mais jovem de Jesus, que conheceu o ensino do mestre, mas que a princípio não acreditava muito em Jesus. Em João 7,5, por exemplo, diz que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E provavelmente Tiago estava entre aqueles que queriam levar Jesus embora, em Marcos 3,20, achando que isso seria para o próprio bem de Jesus. Tiago creu em Jesus em algum momento entre a prisão e o Pentecostes, pois ele vai aparecer entre os discípulos de Jesus no cenáculo, em Atos 1,14. Isso aconteceu simplesmente porque Jesus apareceu a ele antes de aparecer ao grupo apostólico mais amplo. 1 Coríntios 15,5
Paulo diz o seguinte: e Jesus apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E aparentemente foi o próprio Tiago que contou isso para Paulo, como vemos registrado em Gálatas, capítulo 1, verso 9, quando Paulo diz que não viu a nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, o irmão do Senhor. Serve que Paulo classifica Tiago, irmão do Senhor, como um genuíno apóstolo. Veja também que este Tiago parece ter a primazia ao ser citado por Paulo em Gálatas 2,9, e diz que como os judeus conheceram a graça que foi dada a ele de pregar aos gentios, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. E aparentemente, este Tiago também é reconhecido como líder principal da igreja de Jerusalém, uma autoridade inconteste na igreja apostólica, falando por último, e era costume de que os principais juízes falassem por último, e proferindo algo como se fosse um acórdão da reunião de Atos 15, 13. Depois que eles terminaram, ou seja, todos falaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Então, vamos parar por aqui. Já definimos então que o autor desta carta é Tiago, irmão de Jesus, apóstolo do Senhor, crente, alguém que teve a visão do Cristo ressurreto, conviveu com Jesus, muito provavelmente até mais do que a maioria dos demais apóstolos. Voltamos a falar sobre esta carta, agora nos referindo aos destinatários e ao propósito do seu autor no próximo vídeo, que está aqui em cima. Não perca, assista, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, te dando mais conhecimento da palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Um grande abraço do coração do pastor.